dar continuidade da nossas aulas práticas da disciplina de microbiologia agrícola. Hoje é a nossa segunda aula. Na aula anterior, nossa primeira aula, a gente falou sobre as bactérias. A gente viu como é que a gente poderia identificar algumas lesões de bactérias em diferentes órgãos das plantas. A gente viu as estruturas a olho nu, né, essas lesões que elas causam nas plantas. Vimos também as estruturas delas, mas a formação, né, dessas bactérias em microscópio. Hoje a gente vai ver basicamente essa mesma dinâmica, certo? Essa mesma metodologia, mas agora com fungos. Primeiro a gente vai ter uma introdução, né, para a gente lembrar do que é um fungo, como é que os fungos são formados, bem como as suas lesões, né, em cada parte das plantas, certo? E depois a gente vai ver as estruturas deles no microscópio. Bom, o objetivo da aula de hoje é a identificação a olho nu, em lupa e em microscópio óptico a morfologia de diferentes espécies do reino fúngico. Então, a partir do olho nu, da lupa, que é um equipamento que também serve para dar um zoom, né, para observarmos melhor cada estrutura do micro-organismo. Essa lupa também é chamada de microscópio estereoscópio, que é um pouco diferente do microscópio óptico. O microscópio óptico é para ver estruturas menores, né? Estruturas mais micrômetros, né? Estruturas bem menores, como as bactérias, por exemplo. As bactérias, como são unicelulares e são bem menores, geralmente são utilizados no microscópio óptico. Já os fungos, como é uma estrutura bem maior, uma estrutura maior em relação às bactérias, a gente utiliza também a lupa, certo? Então, a gente vai ver a morfologia de diferentes espécimes desses fungos, bem como também a gente vai identificar e reconhecer os sintomas apresentados por uma planta cometida por fungos fitopatogênicos. Então, a gente vai ver quais lesões que são causadas por esses fungos, e a partir dessas lesões a gente pode identificar, né, a partir das estruturas dessas lesões, a gente pode identificar os micro-organismos, certo? Que no caso a gente vai ver hoje os fungos. Então, a partir disso, dessa aula de hoje, a gente vai saber como identificar essas lesões causadas pelos fungos, né, em plantas. Vamos ver os principais tipos de lesões e também vamos ver se existem estruturas específicas de fungos que podem ser observadas. A gente vai ver algumas estruturas que são específicas de fungos. Algumas lesões são semelhantes às lesões de bactérias, porém o que difere são as estruturas desses micro-organismos, certo? As lesões podem ser as mesmas ou parecidas, mas as diferentes estruturas a gente pode diferir de uma bactéria e o fungo, e a gente vai ver essas estruturas hoje. Então, como na aula anterior a gente viu alguns tipos de lesões, a gente vai ver outros tipos de lesões que são parecidas com a da bactéria, e vamos ver umas que são mais específicas de fungos, certo? Então, essas lesões, ela podem ser caracterizadas em alguns tipos diferentes, tais como as manchas e as necroses, que a gente viu em bactérias. Outras lesões características são a podridão mole, temos a murcha também, a ferrugem, que é mais característica dos fungos, os carvões também, míldio e o oídio também. Essas estruturas, ferrugem, carvão, míldio e oídio, são mais características de fungos. Já manchas e necroses, podridão mole e murcha, a gente vê também em bactérias. Porém, as estruturas dessas lesões, a gente difere. A gente pode ver que são as estruturas principalmente reprodutivas, né? Que são os esporos, são dos fungos. A gente vai ver mais adiante. Então, para manchas e necroses, que são parecidos com as de bactérias, a gente vê aí um exemplo, né, de uma mancha circular, chamada mancha circular,
que é na cultura do arroz, que esse fungo, esse nome científico desse fungo é Alternaria podwick, e o exemplo desse fungo, dessa lesão, ela é principalmente caracterizada pela destruição do tecido vegetal, né, que decorre da necrose. Então, os esporos, eles penetram a planta a partir de alguma lesão, né, já acometida de alguma abertura, né, de algum ferimento que a planta tenha, então, que há a porta de entrada para esses micro-organismos, então, os micro-organismos se aproveitam dessa porta de entrada, então, eles entram, penetram nas células, e essas células são destruídas, né? As células e os tecidos são destruídos. Então, isso é uma característica de exemplos de manchas e necroses, né? Necrose porque ela compromete, né, degrada toda as estruturas do tecido, né? Todas as células e tecidos. Então, ela tem essa característica, né, por destruir as células e tecidos, e por isso dá essa característica de mancha, né? São essas manchas aqui que dá para observar aqui no centro, né? Quanto mais está no centro, mais degradada está o tecido, tá? As células. Então, a gente vê que essa mancha, ela cresce e ao redor, essas manchas ficam um pouco mais escuras, certo? Então, essas manchas mais escuras são aqui, então, começando a ser degradadas as células, né? A perca da clorofila, que é a cor verde que dá a planta, então, por essa perca desse pigmento, há mudança de cor dessa célula, né, na planta. Então, a gente vê essas características, essas manchas, né, tipo algumas pintas, certo? Que são características dos fungos que agem nos tecidos da planta, certo? Esses aí são outros exemplos, certo? Aí no meu lado esquerdo tem uma mancha da roseira, né, que o nome científico a gente chama de Diplocarpo rosea, é um exemplo de manchas, né, de manchas necrósicas. Então, vocês veem que essa parte amarelada já é o efeito, né, do micro-organismo na folha. Essa parte amarelada, como eu falei, já é a degradação das células, né? Já é as células perdendo os cloroplastos, né, as clorofilas, por isso é essa mudança de cor, até que viram essas manchas mais escuras, né? Que isso aí já é a perda total da célula, né? A célula já tá morta, né? Já está degradada. Temos esse outro exemplo aí, que é a mancha de manchas necróticas, né, que são bem pequenas, geralmente elas aparecem mais em folhas, certo? No caso aí é uma característica do gênero Staphylium, e também são exemplos de manchas e necrose, né? Tem a mesma característica. No centro ela é mais esbranquiçada, que é onde o tecido e as células estão sendo mais degradadas. Temos essa outro tipo de lesão, que é a podridão, que a podridão nada mais é que é o resultado da degradação também dos tecidos da planta, mas agora pela liberação de enzimas dos patógenos, né? No caso aí, o patógeno é fungos. Então, há essa característica do fungo, né? Liberar enzimas, certo? Dentro da célula, na intracelular, e degradar todo o tecido, né? Todas as células do tecido, e forma esse amerado de fungos, que no caso a gente vai ver que são nada mais que aglomerados de hifas, que vai se tornar, consequentemente, a área reprodutiva, certo? Então, a hifa vai crescer, depois esse aglomerado de hifas vai formar o micelo, e do micelo vão formar os esporos, que são as sementes, né, entre aspas, assim, do fungo, certo? Então, a podridão, ela acontece dessa forma, né, ela é acometida pela liberação de enzimas pelo patógeno, certo? Então, a gente vê aí duas características desse fungo, certo? Que esses dois aí são mofo cinzento. Geralmente, esse mofo, quando a gente vê,
a gente chama, né, esse nome dessa lesão de podridão, beleza? Então, o nome científico desse fungo aí é Botrytis cinerea. Já o outro exemplo de podridão, aí já em um fruto, se localiza mais no pedúnculo do fruto, né? Há essa característica aí, mais de necrose, necrótica também, mas é de uma forma mais uniforme, né? Não tem essas características alternadas, como a gente vê em manchas, né? Em manchas que são características mais isoladas. Nesse caso aí, ela é mais uma mancha mais uniforme, né? Uma única mancha, né? Que a gente vê aí já no pedúnculo do fruto, certo? Então, isso é um outro tipo, um outro exemplo de podridão, que no caso aí é o fruto com podridão na região do pedúnculo, né? Que a gente chama de alternária solane, beleza? Um outro exemplo de lesão é a murcha, né? Que a murcha ela também é conhecida como doenças vasculares, que caracteriza-se pela colonização de vasos do xilema, que decorre do colapso do sistema vascular, né, que causa a necrose. Então, a murcha, a gente vai saber que são os vasos condutores que são comprometidos. Na podridão, e nas manchas da necrose, a gente viu que é o tecido que é comprometido, né? A gente viu que são os tecidos e as células que são comprometidas. Já na murcha, a gente vai ver que são os vasos condutores, né? Por isso que também são chamados de doenças vasculares, que vão ser comprometidos. Então, como esses vasos são comprometidos, não tem a deslocação, né, de água e nem sais minerais. Por isso que a planta ela fica com essa característica mesmo de murcha, né, ela murcha. Então, já que não tem a translocação de água, né, na translocação de seiva bruta nem de seiva elaborada, então a mancha ela fica com um aspecto de murcha, como no caso aí desse exemplo, né, do meu lado esquerdo, a gente vê uma característica de murcha, né? E ela também causa a seca das folhas, né? Como não tem como a água ser translocada, né? Nem a água, nem os sais minerais, nem a seiva elaborada, a tendência da planta, das folhas, ela murchar e, consequentemente, levar à morte, né? Então, aí a gente vê apenas um lado, que é uma da característica da murcha, né? Um lado comprometido e o outro não tá. Por quê? Porque esse fungo, o fungo que entrou aí, ele só comprometeu o vaso condutor de um lado. Então, por isso que só esse lado aí, desse lado esquerdo, está comprometido. Então, se nós pegarmos esse caule que está comprometido e abrir, a gente vai ver algumas manchas, né, umas manchas mais escuras, no decorrer dos vasos. Você está vendo aí na imagem do lado direito, a gente vê umas duas manchas aí, né, nas extremidades, nos vasos condutores. Então, esses vasos condutores, eles já estão necrosados, certo? Então, é por isso que causa essa murcha da planta. Então, por isso o nome dessa lesão de murcha. E temos também outro tipo de lesão, que no caso é ferrugem, que já é bem característica dos fungos. Essas outras lesões que eu falei são características também de bactérias, certo? O que vai diferir é a questão das estruturas do micro-organismo, que a gente pode ver, pode ou não ver a olho nu, e nesse caso de ferrugem é mais característicos para os fungos, né? Que é a denominação e decorrência das lesões do aspecto ferruginoso, porque quando o fungo ele infecta a planta, ele fica numa cor meio de ferrugem, né? A coloração. Por isso que foi dado esse nome, ferrugem. Não só a cor, mas também o aspecto dos esporos que fica na superfície, geralmente das folhas, né? Então, por isso foi dado esse nome de ferrugem, né?
que as estruturas reprodutivas do fungo, ele emerge do tecido vegetal. Então, ele sai do tecido vegetal e todas essas estruturas reprodutivas do fungo, ele fica sobre a folha, né? Fica sobre a parte superior da folha. Então, se pegarmos essa lesão e passarmos assim o dedo, a gente vai ver que é muito purulento, certo? Então, aquilo nada mais é que os esporos do fungo, né? Que é a parte reprodutiva do fungo. Então, os sintomas são geralmente manchas amareladas iniciais, né, que fica sob a cutícula da folha, e também manchas, ela aumentam e rompem a cutícula. Essas manchas podem aumentar, rompendo a cutícula, certo? Que a gente chama isso de massa de urudósporos, que os udósporos nada mais é que as estruturas reprodutivas do fungo, certo? Então, vai produzir o que a gente chama de pústulas. Essas pústulas são geralmente amareladas ou alaranjadas quando novas, e quando ela é mais velha, quando ela já está degradando mais o tecido vegetal, ela tem mais a coloração castanhas ou pretas. Então, aí são as características da ferrugem, certo? Tem 2 exemplos aí dos fungos da ferrugem. Então, se o aspecto dessas manchas, né, de ferrugem, ela fica meio que alta em relevo. Né? Se a gente olhar mais de perto, a gente vê que essas manchas elas ficam em alto relevo. Por quê? Porque o que está acima, né, do tecido vegetal são os esporos, né, que é a parte reprodutiva dos fungos. Então, esses esporos, eles saem de dentro do tecido vegetal e ficam na parte superior das folhas. Então, ele fica meio que alto em relevo. Então, essa é uma característica bem visível da ferrugem. Bom, o carvão também é um outro tipo de lesão, que é bem característico também dos fungos. Esse carvão, ele é bem típico em milho, certo? O milho, ele é muito comum de ser infectado por esse tipo de fungo. Geralmente esse fungo, ele nasce, né? Ele é infectado mais na parte de sementes, de grãos da planta e na parte também de caule. Então, é uma massa, geralmente é uma massa purulenta de coloração negra, né? Por isso que foi dado esse nome de carvão, porque geralmente ela é negra e fica mais na parte aérea das plantas, certo? Então, os sintomas, ele pode se manifestar de forma diferente, dependendo da planta. Então, dependendo da planta, esses sintomas podem ser desenvolvido diferente. Então, exemplo, ele pode ser no milho, né? No caso, a substituição de grão por massa escura dos esporos. Então, onde ia nascer os grãos, onde ia nascer as sementes, no caso aí vão nascer os esporos, né? Uma massa de esporos do fungo. E por isso que nasce essa estrutura aí do fungo. Né? Essa estrutura ela é bem característica do carvão. E algumas pessoas utilizam isso até para culinária, né? Como alimento, certo? Mas geralmente isso na agronomia, ele é bem, se não for controlado, ele dá uma perda econômica muito grande, certo? No cultivo. Ô, Jéssica, Lá, Fred, sim. em cebola, a gente chamam, um nome vulgar também, uma doença lá, chama de carvão, entendeu? Mas é mais um mofo preto. A gente chama de carvão porque fica preto também, entendeu? Os esporos pretos do lado de fora. Eu não sei se você já viu. Mas geralmente o pessoal chama o nome vulgar de carvão também, De dessa carvão, né? denominação, entendeu? Isso é no bulbo? É no bulbo. É um mofo preto no bulbo. Já próximo de colher, já geralmente aparece. Então, os pessoal fala vulgarmente que é carvão, né? Mas você não vê sabe se os esporos pretos, entendeu? Eu mesmo, em cebola, nunca vi, não. O pessoal Sinceramente, em cebola, eu nunca vi, não. chama de carvão porque fica escuro, entendeu? Por causa da Fica parecendo coloração, né? carvão, a coloração parece carvão mesmo. Mas não sei se tem essa mesma. Se é o mesmo fungo, na verdade.
que causa. Na verdade, se você pesquisar, é mofo preto. Ah, sim, eu acho que você acabou. Ele é como se fosse uma ferrugem, porém a coloração bem preta. Ele tem, preta. por causa dos esporos, né, que ficam... Os esporos são pretos, ficam esporos sim, pretos. Se você olhar também, acho que eu der sei. olhar com a lupazinha, você vê que os esporos são negros mesmo, são pretos. Sim. Certo. Então, a gente sabe, né, por essa característica, por ser esporo, a gente sabe que já é um fungo, certo? A planta já está infectada por um fungo, que é o que eu estou falando aqui. A gente pode diferir, né, esses micro-organismos suas estruturas. Então, temos lesões aqui que a gente vai chamar com o mesmo nome, porém, pode ser uma bactéria ou pode ser um fungo. O que vai diferir mesmo são essas estruturas. E há algumas estruturas que é mais específico para bactéria e tem mais estrutura que é mais específico para fungos, tipo a podridão. A podridão da bactéria, a gente vê que ela fica com aquele aspecto mais aguado, né? Aquele aspecto mais gelatinoso. Aqui nada mais é que é o rompimento da parede celular e o citoplasma, ele sai, né? Então, como o citoplasma ele é mais constituído por água, né? Então, por isso que fica aquele aspecto mais gelatinoso. E que é diferente da podridão do fungo. Do fungo a gente vê mais como um mofo, né? Aquela característica de aglomeração de hifas, que eu já mostrei na figura aí. E tem outras características que é mais voltada para algum tipo de micro-organismo, como no caso aqui da ferrugem, é mais característico para o fungo, e como o carvão também, né, mais característico, como também o míldio e o oídio. Né, o míldio, essa mancha de coloração verde clara, que nasce na fase superior, geralmente de folhas, né, e é uma mancha também, ela é pulverulenta, né, por causa dos seus esporos, né, que isso pode também ocasionar a questão do crescimento das hifas e do micélio, né, que a gente viu que a hifas nada mais é que é o conjunto de cada micro-organismo. A gente sabe que um fungo ele é unicelular, ele só tem uma célula, certo? Então, no conjunto dessas células, a gente tem as hifas, e no conjunto dessas hifas, a gente tem um micélio. Então, no milde também é uma lesão que é bem característica dos fungos, aí está caracterizando essa lesão em uva, certo? Que é o milde no cacho. A gente vê que essas estruturas, essas pequenas uvas, né, que estão comprometidas, a gente vê que uma está ligada à outra. Então, é o crescimento desse fungo, a gente vê o desenvolvimento desse fungo. Já uma outra lesão, que é bem típico também, é o oídio, né, que também tem uma formação pulverulenta, mas diferente do milde, a coloração dele é diferente, é uma coloração mais esbranquiçada, né, é branca ou levemente cinza. Ei, Jéssica. Oi. E o mildio também, ele tem um mau cheiro em uva, Tem um mau principalmente. cheiro, né? E também se localiza em lugares diferentes, né? Um na parte superior da folha, outro na parte inferior da folha. Sim, deixa eu mostrar aqui. E a mancha do mildio é oleosa também. Isso, eles são caracterizados na parte superior, essa do lado esquerdo, e também vai até o lado inferior, que é esse lado direito. Isso mesmo, Fred. Sim, e o oídio também, né, ele pode infectar em vários órgãos, tais como as folhas, que é principalmente, certo? Principalmente a gente vai achar em folhas, em meristemas, ramos jovens, floras, frutos e forma. Fredson, aqui tem muita ocorrência de oídio e mídio? Mildio praticamente você não encontra, porque mildio você precisa de água livre e geralmente temperaturas mais baixas, né? Para você ter ocorrência de mildio. Então, aqui é mais umidade complicado. Também, né? Exatamente. Precisa ter umidade, a umidade relativa tem que ser alta
tá fazendo frio, temperatura baixa, né? Para você ver o milho. Você vê muito no Vale do São Francisco, muito em uva, né? Eu vi muito em uva. E agora, oídio é mais fácil você ver. Você vê em feijão, oídio, você vê em orbitácea de forma geral, né? Melão, abóbora, você vê muito oídio. Em feijão também você vê oídio. Agora, nessas outras, em cenoura, também você vê algumas vezes. Oídio é mais fácil que é clima que seco, humilde, né? É clima seco e ensolarado. Geralmente você encontra oídio, né? Que esse pozinho branquinho fica em cima da folha. Agora, milho é mais complicado. No mesmo caso que você não vê requeima em tomate, que é da mesma família são cromistas, né? São a mesma família do milho. Então, continuando aqui. Bom, então essas estruturas, né, são os tipos de lesões que a gente encontra que são ocasionados por fungos, certo? Bom, e falando de fungos, a gente já estudou isso, né, quando a gente estava vendo a parte teórica da disciplina, que os fungos ele tem uma estrutura, né, assim como as bactérias também, a gente viu que a partir do formato da bactéria, do conjunto de bactérias, a gente denomina cada formação uma nomenclatura. Isso também acontece nos fungos. Primeiro a gente tem que saber, ó, o fungo ele é unicelular, né? A gente sabe que ele é constituído apenas de uma célula, porém ele vive em agrupamentos, né? São estruturas que são ligadas uma à outra. Uma estrutura, um fungo ligado a outro, né, esses filamentos, eles são formados, a gente chama de hifas. Nessa figura aí, a gente vê um segmento ligado a outro, né? Isso é um fungo ligado ao outro, né? Uma célula ligada a outra. Então, esses filamentos a gente chama de hifas, né? Esses pequenos filamentos a gente chama de hifas, né? Que são formados pelas junções dessas células, né? Dessas células do fungo. E o conjunto de hifas, né, são o que a gente chama de micélio. Então, nesse micélio aqui, nessa figura que vocês estão vendo, é um conjunto de várias hifas. Então, são várias estruturas dessa figura aqui. Então, essa figura mostra as hifas, e já nessa aqui são aglomeração de hifas, que a gente chama de micélio. Que a partir daí vai formar a parte reprodutiva dos fungos, que são os esporos. Beleza? Aí são o que a gente chama de corpo de frutificação, que são os esporos. Então, a partir desse conjunto de micélio, desse conjunto de hifas, que se torna um micélio, e, consequentemente, né, o fungo amadurece, né, entre aspas, e a frutificação, que são nada mais, nada menos que os esporos, que os esporos é a parte reprodutiva do fungo. Aí é a estrutura de um esporo, né, que a gente vê a hifa, certo? E na extremidade dessa hifa, dessas hifas, tá os esporos em formação. Então, cada estrutura circular que vocês estão vendo, isso aí é um esporo, né? Cada estrutura dessa é um esporo. Então, na parte superior, na parte mais final no ápice de uma hifa, ou no ápice de um fungo, há essa estrutura que a gente chama de esporos. Beleza? Que são esses esporos aí que vão nascer novos fungos, né? Cada esporo dá origem a um fungo, a uma célula. Bom, na aula prática de hoje, nós vamos ter basicamente 3 procedimentos, né? O procedimento 1 vai ser a identificação dos sintomas de infecção fúngica em caules, folhas e frutos. O segundo procedimento vai ser identificar estruturas de espécimes de reino fungi com a lupa e a olho nu. Como eu falei, dá para a gente ver essas estruturas a olho nu, ou para vermos melhor, a gente precisa de um equipamento que pode ser tanto a lupa como o microscópio. E no terceiro procedimento, a gente vai ver a identificação
de diferentes tipos de estruturas fúngicas, né? Aí já com o auxílio do microscópio óptico. Então, para essa prática, a gente precisa do microscópio óptico, da lupa, né? A lupa também é um tipo de microscópio, mas é o microscópio estereoscópico. Ele tem menos um, né, que o microscópio óptico. Isso geralmente, esse microscópio, que a gente chama de lupa, é para ver estruturas maiores, como essas estruturas de fungos, como insetos. Então, isso serve mais para a gente ver umas estruturas maiores, né? Mas que não dá muito para ver a olho nu. Então, a gente vai também utilizar de lâminas e lamínulas para montarmos as lâminas para a gente ver no microscópio óptico, né? No microscópio óptico, a gente sabe que precisa da lâmina. Então, vamos montar lâminas para a gente ver as estruturas mais detalhadamente. Vamos precisar da alça microbiológica, o bico de Bunsen, a piceta com água destilada, amostras de vegetais infectados e a placa de Petri com as colônias fúngicas. Para o procedimento 1, que é a identificação dos sintomas e infecção fúngica em folhas e frutos. A gente vai observar os materiais que foram colhidos e vamos identificar as lesões características de cada espécie, certo? Agora eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Apareceu aí? Bom, oi? Apareceu? Pronto. Bom, aqui a gente temos folhas, certo? A gente vai observar as folhas, os frutos e o caule. Nesse caso aí é na cultura do café. A gente vai ver algumas estruturas de fungos, ó, essa parte mais esbranquiçada, isso aqui é café, tá, gente? Essa parte mais esbranquiçada são infecção de fungos. Se a gente aproximar mais um pouquinho, a gente vê as estruturas do micélio. Já na folha, outras estruturas de infecção de fungos, que nesse caso aí já manifestação de oídio, né, na folha, e também a gente vê tanto a parte de cima, a parte inferior da folha, e aí a gente vê uma galha, né, essa aí é uma galha, que é formada, característica das bactérias, que a gente utilizou na aula passada, mas em cima dessas galhas a gente vê uma formação de fungos, né, que também é infestação de oídio, certo? Então a gente vê aí essas estruturas esbranquiçadas que a gente vai ver mais detalhadamente mais a seguir. Então a gente viu essas estruturas, né? De mencionar aqui. Deixa eu voltar aqui para o slide rapidinho. Então, como eu falei, algumas estruturas podem ser vistas a olho nu, pode ser identificada a olho nu, não necessariamente você identificar o nome, a espécie, né, ou a espécime do micro-organismo, mas daí, então, dá para você identificar, né, através das estruturas, se é um fungo, se é uma bactéria. Então, na galha que eu mostrei, né, nessa última estrutura que eu mostrei, nós temos duas infecções de dois micro-organismos diferentes. Primeiro que a galha, a gente viu na aula passada, né, que elas são ocasionadas por bactérias, né, que é a multiplicação desordenada de células, que a gente fala de hiperplasia, ou o aumento de tamanho dessas células, que a gente chama de hipertrofia, né, então causa aquela lesão. E naquela lesão da galha, a gente viu aquela parte mais esbranquiçada,
mais ocorrência de um fungo, né? A gente vê as estruturas das hifas em crescimento. Então, a partir dessas estruturas, a gente dá para saber que é um fungo. Beleza? O slide apareceu aí? Apareceu. Beleza. Então, já no procedimento 2, a gente vai ter o auxílio agora da lupa, né, que a gente agora vai identificar algumas estruturas de espécimes dos fungos, né, em lupa e olho nu. A gente vai ter que utilizar, né, os materiais que a gente acabou de ver, né, a gente vai ver as estruturas fúngicas visíveis e também, bem como também a utilização de colônias em plagas, né, geralmente essas colônias são produzidas em laboratório para estudos, né, para identificação, dependendo do seu objetivo de pesquisa. Então, no terceiro procedimento, a gente vai ver a identificação de diferentes tipos de estruturas fúngicas através do microscópio. Então, através do microscópio, da formação das lâminas, a gente vai ver as estruturas dos fungos, né? A gente vai ver as estruturas do micélio, das hifas, dos esporos, e a gente vai utilizar de colônias que já foram feitas no laboratório. Então, para fazermos as lâminas, a gente vai precisar, né, de pingar. Primeiro a gente vai fazer essas lâminas pingando uma gota de água sobre a lâmina, depois a gente vai flambar a alça microbiológica, vamos coletar o material, né, através de raspagem, o material que já está feito no laboratório, que são as colônias de fungos, e depositar o material sobre a gota de água na lâmina. A gente vai pegar esse material da colônia, que já está feito, vamos colocar na lâmina, né, na água que a gente colocou, depois vamos flambar novamente a alça bacteriológica, né, para esterilizar, e depois vamos cobrir com lamina. Nesse caso aí, não, diferente da bactéria, a gente não utiliza corante, né, porque dá para identificar sem um corante, né, a gente chama isso de afresco, né. Então, vou mostrar aqui no vídeo. Opa. Bom, esse aí é o segundo procedimento, que é a questão da observação dessas lesões em lupa. Então, esse equipamento aí que é parecido com um microscópio óptico, a gente chama de lupa, né? Ou microscópio estereoscópio. Geralmente é para observar estruturas maiores. Então, nós podemos observar essas estruturas do fungo através da lupa, né? É semelhante a um microscópio, né? Tem as estruturas para a gente aumentar e baixar o zoom, tem as alças, né? Para você dar o zoom. Temos a questão da iluminação, é bem parecida com o microscópio óptico. Então, a gente pode observar, através da lupa, essas estruturas fúngicas. Só com as estruturas, só com esse equipamento, a gente pode identificar as estruturas fúngicas, né? A gente pode observar o micélio,
dá para observar hifas, né, dependendo da espécie de fungo. O esporo fica um pouco mais difícil de observar, mas em algumas espécies a gente já pode observar através da lupa. Então, a partir daí, a gente vê esses materiais que a gente já observou a olho nu, né, que a gente viu que se tratava de fungos, e a partir daí, da utilização do microscópio, da lupa, né, no microscópio estereoscópio, dá para ver mais a questão dos fungos. Então, a gente vai ver a seguir, mas como que é visto, né, na visão de uma lupa. A gente vai ver no terceiro procedimento, que é a utilização já da lâmina. Primeiro a gente vai ter que montar a lâmina, certo? A gente primeiro vai ter que montar a lâmina para depois observar no microscópio. Então, como é que são feitas essas lâminas? É bem parecida com as lâminas de bactérias. A única coisa que a gente não vai utilizar são os corantes, né, que dá para observar sem um corante. Então, aí, para fazermos as lâminas, a gente precisa do bico de Busse, né, precisamos também da água destilada e, lógico, das lâminas e lamínulas e da alça microbiológica. Então, primeiro liga o bico de Busse, esteriliza o alça microbiológica, que é a partir dela que a gente vai pegar o material para fazermos as lâminas. Então, esteriliza, né, para ficar até o vermelho, o rubro, que a gente chama, para esterilizar todo esse material. Então, esterilizou. Com a alça mesmo, você pega a água destilada, pegou uma lâmina limpa, né, é importante que ela esteja limpa. Pega com a alça mesmo, você pega a água destilada, coloca na lâmina, né? Essa água depois é esterilizada novamente no bico de Busse. Agora você vai pegar o seu material, que no caso aí é o fungo. Tem que estar esterilizado para que não haja contaminação. Então você pega o fungo com a alça esterilizada. Cuidado para não, além de pegar os fungos, também pegar o meio de cultura, meio nutritivo, né? Meio nutritivo da cultura. Faz aquela técnica do esfregaço. Outra diferença é que não precisa secar o material, né? A água fica na lâmina mesmo e você novamente esteriliza a alça. Depois de esterilizar a alça, você pega a lamínula, depois é só colocar em cima do material que você colocou na lâmina. Não precisa colorir, você não precisa secar no bico de Busse. Daí já dá para ver melhor a estrutura no microscópio óptico. Mas, vou fazer novamente. Se você montar uma outra lâmina, importante esterilizar a alça. Toda vez que você utilizar a alça, você tem que esterilizar. Então, esterilizou a alça, pegou a água destilada, pegou a água destilada, colocou na lâmina, esterilizou novamente, pegou seu material,
Depois do material, coloca na lâmina, esteriliza a alça. Depois é só pegar a lamínula e colocar em cima do seu material. E esteriliza novamente a alça. Então aí já é minhas lâminas feitas, certo? Você pode fazer com material. E também, além de você poder pegar no meio de cultura que já está feita no laboratório, você pode pegar também, se você quiser isolar para observar ou isolar para identificar o fungo, você pode pegar através da lesão que você fez. Então, você pega uma folha ou qualquer outra parte da planta, você pega, vai lá na lesão, né, leva para o laboratório, e faz o mesmo procedimento. Com a alça, você passa na lesão, depois você coloca na lâmina e para observação. Isso também você pode fazer como meio de cultura. Né? Tem para você identificar o fungo, é importante primeiro que você faça um meio de cultura, para essa cultura se multiplicar, né, formar os novos fungos. A partir daí você pode identificar, se isso for o objetivo do seu trabalho. Certo? A gente vai aprender como fazer esses meios de cultura, o que é preciso, o que serve, esses meios de cultura também, se não me engano, na próxima aula. E os lâminas é só observar no microscópio óptico. Vou voltar aqui para o slide rapidão. Então, no primeiro procedimento, foi a observação a olho nu dos diferentes partes da planta. A gente viu no fruto, a gente viu no caule, a gente viu na folha, as diferentes estruturas e diferentes tipos de espécimes de fungos. No segundo procedimento, a gente viu pela lupa, dá para ver pela lupa também as estruturas de fungos. E no terceiro procedimento, a gente viu através do microscópio óptico, que para isso já você precisa já fazer a lâmina. Beleza? Apareceu aí o slide, gente? Pronto. Nosso primeiro procedimento, a gente viu os fungos no fruto, né? No caso, no fruto do café. Então, a gente vê essas estruturas esbranquiçadas, né, na figura, a gente vê o pedúnculo do fruto, no fruto e no caule, essa parte esbranquiçada, nada mais nada menos que a infecção, são estruturas do fungo, né, do fungo que infectou a planta. E se dermos isso na lupa, viu, gente? Se dermos na lupa, a gente vê essas estruturas. Essas estruturas são hifas, são várias hifas, né? Uma ligada à outra, um fungo ligado ao outro. E se dermos mais a gente vai ver essas estruturas mais detalhadamente. A gente vai ver essas hifas e que o conjunto dessas hifas a gente chama de micélio, certo? Na segunda estrutura, que a gente viu na folha, a gente vê essa estrutura, essa lesão de coloração mais castanho, né? E se a gente dermos a gente vai ver que nessa lesão a gente vai ver
vários esporos, né, várias corpos de frutificação, que a gente chama, né, que é a parte reprodutiva do fungo. Então, se você ver na lupa essa lesão, você vai ver essas estruturas saindo do tecido vegetal. Então, essas estruturas crescem, né, elas saem no meio interno da folha, no caso aí da folha, e essas estruturas que a gente vê são os esporos, né, os esporos crescendo, essa parte que está no ápice são os esporos. Então, por isso que a gente vê essas estruturas, essas lesões, meio purulenta, né, que essa característica nada mais é que os esporos. Então, já na galha, a gente viu nessa primeira figura do lado esquerdo, a gente vê essa parte meio esbranquiçada, né? Essa parte esbranquiçada são os fungos, né? É o micélio, são as hifas do fungo. Então, se dermos zoom, a gente também vai ver a parte reprodutiva, a gente vai ver os esporos. Né? Nessa segunda figura, a gente já dá de ver nesses pontinhos os esporos, e se dermos mais um, a gente vê a estrutura mais detalhadamente. Então, essa estrutura dessa figura do meu lado direito, né, a terceira do meu lado direito, é a parte reprodutiva do fungo. Então, aqui é um esporo. Esse esporo ele vai dar origem a um novo fungo. Olha, aqui são vários esporos. Isso aqui é tudo na lupa, viu? Na lupa a gente consegue ver essas estruturas. Não precisa um microscópio óptico para a gente ver mais essas estruturas. Então, se dermos zoom, a gente vai ver a estrutura reprodutiva, vai dar de ver as hifas, beleza? Nesse segundo procedimento, isso é a observação também de lupa, nessa minha figura, essa minha primeira figura do lado esquerdo. É um fungo que a gente chama de orelha de pau, né? Ele é um fungo grande. Esse fungo, né, a gente fala que é só um fungo, mas na verdade é um conjunto, né, de hifas, de micélio. Se formos observar na lupa, a gente vai ver essas estruturas, né, essas estruturas mais internas, a gente vai ver várias estruturas, uma ligadas às outras. Então, essas estruturas são as hifas, e essas hifas, ela vai dar origem ao micélio, ela vai dar origem a esse fungo que a gente chama de orelha de pau. Então, se formos dar um zoom, a gente vai ver todas essas estruturas, esse conjunto, né, de hifas. Agora, já no procedimento 3, que é a lupa, a gente pode observar mais detalhadamente as estruturas de hifas e as estruturas de esporos. Da minha primeira figura do lado esquerdo, a gente vê as estruturas das hifas. Então, não foi preciso colorir, não foi preciso o uso de corante. Essa aqui é a lâmina que foi utilizada no vídeo. Então, no microscópio óptico, a gente pode ver essas estruturas de hifas. Cada segmento que vocês veem aí é um fungo, é uma célula de fungo. Ele está ligado de um fungo a outro, está ligado de uma célula a outra. Então, isso aqui são as hifas, né? Eles estão ligadas uma a outra. Outra estrutura que a gente vê essa minha figura do lado direito são os esporos. Cada círculo desse aqui que vocês estão observando, isso aqui são os esporos. Através dos esporos, através do microscópio óptico, a gente pode ver melhor os esporos. Certo, gente? Então, isso foi basicamente a aula de hoje. A gente pôde observar as estruturas do fungo, bem como as suas lesões que são causadas. A gente viu algumas lesões que são bem características de fungos, outras que as lesões são típicas de bactérias de fungos, e o que vai diferenciar, o que vai diferir isso são as estruturas que a gente pode observar a olho nu, e bem como as estruturas mais específicas de fungos. Beleza, gente? Alguém tem alguma